Olá. Sabe aquela sensação de aperto quando uma empresa conhecida, talvez uma loja que a gente frequenta, ou uma pequena indústria local, começa a dar sinais de dificuldade financeira? Contas atrasando, talvez uns rumores sobre fornecedores? Pois é. Muita gente logo pensa, ih, vai fechar, já imagina falência, né? Mas será que o fim da linha é sempre esse mesmo? Olha, felizmente não precisa ser. O direito empresarial no Brasil, ele mudou bastante, viu? Especialmente com a Lei 11.101 lá de 2005. Ah, a famosa Lei de Falências e Recuperação. Essa mesma. E ela tem uma filosofia bem clara, que é tentar salvar negócios que ainda têm salvação, que são viáveis. O artigo 47 dessa lei, ele é bem emblemático. Fala da importância de preservar a empresa, sabe? Manter empregos, proteger o crédito e até a função social que a empresa tem. Faz sentido. A ideia é não jogar a toalha logo de cara. Exato. Não é só liquidar, é tentar recuperar primeiro. E essa lei, ela dá uns caminhos diferentes, né? Tem a falência, que é quando, bom, não tem mais jeito mesmo. Isso, a liquidação total. Tem a recuperação judicial, que acho que é a mais conhecida, mas é um processo bem complexo, né? Tudo na justiça, acompanhado de perto. Super complexo e envolve muita gente, administrador judicial. E tem uma terceira via, talvez menos badalada, que é onde a gente vai mergulhar hoje. A recuperação extrajudicial, a tal da RE. Isso aí, ok. Então vamos desembrulhar isso. O que é exatamente essa recuperação extrajudicial? Para quem ela serve, como é que funciona na prática e, o mais importante, será que ela é uma alternativa que funciona mesmo para tirar uma empresa do sufoco? A nossa ideia aqui é clarear as coisas sobre a RE, sabe? Pensando em quem não é da área do direito empresarial. Partida. A recuperação extrajudicial foi, de fato, uma das inovações da lei de 2005. Ela veio para, digamos, formalizar e dar mais segurança a umas práticas que já aconteciam meio por fora, sabe? Às vezes chamavam de concordata branca, um nome antigo. Ah, já ouvi falar disso. Pois é. A essência da RE é ser um mecanismo de negociação que começa fora do ambiente do tribunal. A empresa que tá ali no aperto, ela propõe um acordo direto pros seus credores, ou pelo menos para um grupo deles. Então, tentando simplificar, seria como se a empresa chegasse para uns credores específicos, sei lá, fornecedores-chave ou um banco onde tem um empréstimo grande, e falasse tipo, gente, a coisa apertou, mas ó, tem um plano pra sair dessa. Topam renegociar essa dívida aqui, esticar o prazo, talvez dar um desconto, pra eu conseguir respirar, continuar funcionando e lá na frente pagar o que eu devo. A lógica é essa, é precisamente essa a lógica. É um plano de pagamento proposto pelo próprio devedor, sabe? Direcionado a um ou mais grupos de credores que ele escolhe incluir. A diferença fundamental para uma negociação individual, tipo a do cartão de crédito que você mencionou, é que aqui a gente tá falando de um procedimento que tá na lei, tem regras próprias e que pode, como a gente vai ver, afetar até quem não concordou no começo. Entendi. E o nome extrajudicial, ele quer dizer que a justiça fica totalmente de fora. Zero envolvimento. Então, a negociação começa fora da justiça, sim. Esse é um ponto-chave. Ela pode ser iniciada e até concluída sem precisar abrir um processo judicial formal logo de cara. E quais as vantagens disso? Isso traz algumas vantagens potenciais bem interessantes. Primeiro, pode ser mais rápido, né? Não depende do ritmo do judiciário, que a gente sabe que às vezes demora um pouquinho. Pois é, tende a ser mais barato também, menos custas processuais, talvez menos honorários de advogado no início. E, algo muito importante, pode gerar menos desgaste público para a imagem da empresa, que já tá fragilizada, né? Com certeza, discrição ajuda. O fascinante aqui é essa flexibilidade inicial, essa tentativa de achar uma solução mais direta, talvez até mais discreta mesmo. Compreendo. Bem diferente da recuperação judicial, então, onde desde o começo já tem juiz, administrador judicial, publicação de lista de credores, todo aquele ritual formal na justiça. Correto. Na recuperação judicial, o judiciário é o palco principal desde o primeiro ato, vamos dizer assim. Na extrajudicial, a justiça pode entrar em cena mais tarde para dar uma espécie de bênção oficial ao acordo, sabe? Mas o pontapé inicial é a negociação direta mesmo entre as partes. E quem é que pode usar essa ferramenta? Qualquer um que tem um CNPJ e esteja meio apertado pode chegar e propor uma recuperação extrajudicial? A lei é bem clara sobre quem pode ser o devedor nesse tipo de processo. Basicamente, se aplica ao empresário individual e às sociedades empresariais. Ou seja, quem exerce atividade econômica de forma organizada, profissional. Certo. E basta estar em dificuldade ou tem alguma exigência a mais para poder usar a REG? Tipo, algum pré-requisito? Tem sim, tem sim. A lei estabelece alguns pré-requisitos, que são, na verdade, muito parecidos com os que são exigidos para a recuperação judicial também. Ah, tá. De forma geral, a empresa precisa, primeiro, estar operando regularmente há mais de 2 anos. Segundo, não pode estar falida, né? Ou, se já faliu no passado, as obrigações daquela falência precisam estar encerradas. Tudo certinho. Ok, histórico limpo nesse sentido. Isso. Terceiro, não pode ter conseguido uma outra recuperação judicial nos últimos 5 anos ou 8 anos se for micro ou pequena empresa. Tem um prazo maior. Entendi. Para não virar rotina, né? Exato. E por último, os sócios controladores ou os administradores não podem ter sido condenados por crimes falimentares, aqueles crimes ligados à própria falência. São uns filtros, assim, para garantir um mínimo de seriedade histórico da empresa que busca esse benefício legal. Faz todo sentido. E além de saber quem pode usar, é fundamental saber quem não pode, né? Nem a RN, a recuperação judicial. A própria lei 11.101, ela exclui algumas entidades desses mecanismos. Ah, é. Quem fica de fora? É o caso de empresas públicas, sociedades de economia mista, a maior parte dos bancos e instituições financeiras em geral, cooperativas de crédito. Bancos não entram. A maioria não, tem umas exceções bem específicas para cooperativas médicas que operam planos de saúde. Mas a regra geral é que instituições financeiras têm regimes próprios de intervenção, liquidação, seguradoras também, entidades de previdência complementar. Elas seguem outras regras. Ok. Essas são as exclusões gerais da lei para qualquer tipo de recuperação. Mas eu ouvi dizer que a recuperação extrajudicial, especificamente ela, tem umas limitações a mais, uns tipos de dívida que ela não consegue cobrir. É isso mesmo? Exatamente. E esse ponto é, olha, absolutamente crucial para a gente entender o alcance prático da RE. A lei diz expressamente, lá no artigo 161, parágrafo 1º, que a recuperação extrajudicial não se aplica a certos tipos de crédito. E quais são? Bom, ficam de fora, primeiro, e muito importante, os créditos tributários, impostos, taxas. Dívida com o fisco não entra na RE. Nossa, já começou pesado. Imposto é sempre um problema grande. Com certeza. Segundo, as dívidas trabalhistas. E também aquelas que vêm de acidente de trabalho. Direito dos trabalhadores está fora da RE. Trabalhista também não, cara? Também não.
Terceiro, uma categoria enorme, que são os créditos com garantia fiduciária. Sabe aquela garantia super comum em financiamento de veículo ou de imóvel? Sei, aquela que o bem fica alienado pro banco. Isso, onde o próprio bem é a garantia e, na prática, pertence ao credor até quitar tudo. Isso e também leasing, que é o arrendamento mercantil, e outros parecidos. Nada disso entra na RL. Mais uma exclusão gigante. E tem mais uma. Os créditos por adiantamento a contrato de câmbio, os ACCs, que são muito comuns no comércio exterior, também ficam de fora. Nossa, peraí. Então, impostos, dívidas trabalhistas, essas garantias super comuns de financiamento, essa lista de exclusões é enorme. Qual o impacto prático disso tudo? Quer dizer que a RL não é uma solução tão ampla assim. O impacto é gigantesco e ele praticamente define o perfil da RL. Significa que ela só pode ser usada para renegociar uma parte das dívidas da empresa. Se o grosso do problema financeiro estiver concentrado em impostos atrasados ou em dívidas com funcionários ou naqueles financiamentos com alienação fiduciária, a RL sozinha muito provavelmente não vai resolver a crise. Faz sentido. Ela acaba sendo uma ferramenta muito mais direcionada para empresas cujo endividamento maior tá com credores que a gente chama de quirografários. O quê? Quirografários. São aqueles credores que não têm uma garantia específica ligada à dívida, sabe? Tipo um fornecedor comum, que vendeu a prazo, ou um empréstimo bancário mais simples, sem garantia real, ou então credores financeiros cujos contratos não se encaixam naquelas exclusões que a gente falou. Ah, entendi. O credor comum, sem garantia especial. Isso. Então, a principal limitação estratégica da REN é justamente essa. Ela não consegue lidar com algumas das maiores dores de cabeça financeiras de muitas empresas. Isso a torna, assim, uma ferramenta mais de nicho, sabe? Pode ser poderosa para certos perfis de dívida, mas muitas vezes é insuficiente para uma crise mais geral. Entendido. Fica bem claro que não é uma bala de prata para qualquer situação. Mas vamos imaginar uma empresa que se encaixe nesse perfil. Ela tem os pré-requisitos e as dívidas principais são mesmo com fornecedores, e alguns bancos, sem essas garantias especiais ou dívidas trabalhistas e fiscais muito pesadas. Como é que ela faz para colocar a REN em prática? Prepara um plano e sai batendo na porta dos credores? O caminho é basicamente esse. A empresa elabora um plano bem detalhado, mostrando como ela pretende pagar aquelas dívidas específicas que ela quer incluir na renegociação. E o que pode ter nesse plano? Ah, pode ter várias coisas. Prazos mais longos para pagar, descontos no valor da dívida, o que a gente chama de deságio. Pode propor converter parte da dívida em participação na empresa, tipo o credor vira sócio. Pode até prever a venda de algum ativo que não seja essencial para a operação para levantar dinheiro. A lei dá bastante liberdade aqui na criação do plano. Legal, tem flexibilidade. Tem sim. Com esse plano em mãos, a empresa o apresenta aos credores, que ela selecionou para participar daquele acordo, e aí começa a negociação de verdade. Aqui é onde a coisa começa a ficar realmente interessante. A busca pelo sim dos credores. E o que acontece se ela conseguir que todos os credores daquele grupo específico aceitem o plano? Todo mundo topou. Acordo feito, vida que segue. Olha, se conseguir 100% de adesão, maravilha. O acordo passa a valer entre eles, tudo certo. Mas a grande sacada, o verdadeiro poder da recuperação extrajudicial, aparece quando não tem essa unanimidade toda. Ah, é? Como assim? A lei permite que a empresa leve esse plano, mesmo que não tenha sido aceito por todos, para a justiça aprovar, para homologar, que é o termo técnico. Mas por que levar para o juiz se nem todo mundo concordou? Qual a vantagem disso para a empresa? Ah, essa é a chave da ré. A homologação na justiça se torna especialmente poderosa e até necessária para um certo efeito, quando a empresa consegue adesão de credores que representem mais de 3/5. 3/5. 60%, certo? Exatamente. 60% do valor total dos créditos de cada tipo incluído no plano. Esse é o quórum mágico que a lei definiu. Se a empresa atinge essa marca de 60%, pede a homologação ao juiz. E o juiz aprova o plano. Presta atenção agora. Ele se torna obrigatório para todos os credores daquele grupo incluído no plano. Como assim todos? Todos mesmo. Isso inclui até aqueles que votaram contra ou que simplesmente não quiseram participar da negociação inicial. Uau! Sério? Então peraí, se 60% toparem o plano, os outros 40% são obrigados a aceitar as mesmas condições, mesmo não querendo? A maioria qualificada meio que arrasta a minoria junto? Exatamente isso. A lei prevê esse mecanismo poderoso. Uma vez que o plano é homologado judicialmente com esse quórum de 60%, ele se impõe sobre os credores dissidentes daquele grupo específico que foi negociado. Caramba, que forte isso! É uma forma de impedir que uma minoria intransigente, às vezes por motivos particulares, bloqueie um acordo que a maioria considera razoável e necessário para salvar a empresa, né? Faz sentido para dar efetividade. Claro, esses credores que discordam, eles têm o direito de se manifestar no processo de homologação, podem apresentar suas razões ao juiz, tentar impugnar o plano, dizer que tem alguma ilegalidade ou que o quórum não foi atingido direito. Eles podem brigar na justiça. Podem. Mas se o plano estiver formalmente correto, cumprir os requisitos da lei e o quórum de 60% for comprovado, a tendência é que o juiz homologue sim, fazendo o acordo valer para todos daquele grupo. Interessante. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre esse equilíbrio delicado. De um lado, proteger a empresa e a maioria dos credores que querem o acordo. Do outro, o direito individual daquele credor que tem suas razões para discordar. A lei, nesse caso da RE, claramente optou por dar mais peso à decisão da maioria qualificada, visando a viabilidade da reestruturação como um todo. Entendi. Para dar força para o instrumento mesmo. Então, basicamente, a empresa pode seguir dois caminhos com a RE. Ou ela consegue que todo mundo do grupo aceite, e talvez nem precise ir pro juiz. Isso, um acordo totalmente consensual. Ou ela consegue o apoio dos 60%, e aí ela vai à justiça justamente para fazer o acordo valer pros outros 40% também, para obrigar quem não quis. Simplificando bastante, é isso. A lei permite que a empresa busque ou não essa bênção judicial, essa homologação, dependendo do que ela conseguiu na negociação e do efeito que ela precisa que o plano tenha. E como a gente chama esses caminhos? A lei dá nomes diferentes para eles, ou é mais na prática que se fala disso? A lei em si não usa nomes específicos tipo modalidade A ou B, mas na prática e nos livros de direito, a gente fala de duas situações principais ligadas à homologação. Primeiro, a empresa pode pedir homologação mesmo se tiver conseguido 100% de acordo. Mesmo com todo mundo concordando, para quê? A lei diz que o devedor poderá pedir. Nesse caso, seria uma homologação facultativa. A empresa busca mais para dar uma segurança jurídica extra ao acordo, sabe? Transformar aquele acordo privado numa decisão judicial, o que pode, por exemplo, facilitar a execução dele lá na frente se alguém descumprir. Dá mais força. Ah, tá. Para dar um carimbo oficial. Isso. Mas imagino que a grande utilidade não seja essa, né? Onde a RE realmente mostra a sua força, de fato não é aí. A grande força tá no que a gente chama de homologação necessária. Mas atenção, não é necessária para validar o acordo entre quem já concordou voluntariamente. É necessária para vincular os dissidentes. Ah, para fazer valer para quem não assinou. Exatamente. É quando a empresa atinge aquele quórum de mais de 35%, 60% e leva o plano ao juiz.
Se for homologado, como a gente já falou várias vezes, ele estende os efeitos e obriga aqueles credores do mesmo grupo que não tinham aderido de vontade própria. Como alguns juristas importantes, tipo o Fábio Leua Coelho e o Newton de Luca, apontam nos materiais que a gente analisou, é essa capacidade de arrastar a minoria que dá o verdadeiro poder à recuperação extrajudicial. Evita que a oposição de poucos inviabilize um plano que a maioria acha viável. Entendi perfeitamente. Então a homologação pode ser só para carimbar um acordo já feito por todos, ou pode ser a ferramenta estratégica para fazer o acordo valer para todo mundo daquele grupo, mesmo os que não queriam. Agora pensando em tudo isso que a gente conversou, vale a pena ir por esse caminho da RE? Quais seriam os prós e contras, de forma resumida? Bom, recapitulando os pontos positivos que a gente já mencionou. A REG tem o potencial de ser mais rápida por evitar toda aquela fase inicial de um processo judicial complexo, certo? Pode ser mais barata, pelos mesmos motivos, tende a ser mais discreta no início, o que ajuda muito a preservar a imagem da empresa no momento que já é delicado. Menos alarde. E oferece mais flexibilidade, permitindo uma negociação mais direta, mais focada com grupos específicos de credores que a empresa escolhe. Parece ter suas vantagens sim, mas e o lado negativo? O que pesa contra a EI? Os contras são, fundamentalmente, aquelas limitações importantes que a gente detalhou bastante. A EI simplesmente não abrange dívidas fiscais, trabalhistas, nem as com garantia fiduciária ou os ACCs. Essa é a grande questão. O calcanhar de Aquiles da EI, então. Pode-se dizer que sim. A grande pergunta é se as vantagens de rapidez e discrição superam essa limitação crucial do que ela pode abranger. Dependendo muito da estrutura do passivo da empresa, ou seja, de para quem ela deve e que tipo de dívida é essa, a RE pode ser uma ferramenta insuficiente para resolver a crise financeira de forma completa, sabe? E na vida real ela tem se mostrado eficaz. As fontes que a gente tem aqui mencionam um certo debate sobre isso, né? Se ela funciona mesmo na prática. Sim, existe essa discussão. A percepção de muitos especialistas, e o que a prática às vezes mostra, é que a recuperação extrajudicial acaba funcionando melhor para situações mais específicas. Talvez para empresas cujas dificuldades estejam muito concentradas em dívidas com bancos ou com fornecedores que não se encaixam naquelas exclusões. Um perfil de dívida mais simples, digamos. Ainda mais sistêmica, que atinge todos os tipos de credores, fiscais, trabalhistas, com garantias reais, quirografários, a RE pode ser apenas um primeiro passo. Uma tentativa inicial com alguns. Tipo um balão de ensaio. É, talvez, mas que frequentemente vai precisar evoluir para uma recuperação judicial para buscar uma solução mais abrangente, que inclua todos os débitos e permita um fôlego financeiro maior para a empresa se reerguer de verdade. Pensando naquele nosso exemplo da fábrica de móveis, se ela devesse muito para os fornecedores de madeira, que são quirografários, e devesse pouco para o fisco, a RE poderia ser ótima para ela negociar com os fornecedores. Provavelmente sim. Mas se a maior dívida dela fosse de impostos atrasados, aí talvez a RE não adiantasse muito sozinha, é isso. Exatamente essa a análise. A estrutura da dívida é totalmente determinante para avaliar se a R é o caminho mais adequado ou não. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir a mensagem principal sobre a recuperação extrajudicial, qual seria? Significa que a legislação brasileira oferece sim uma alternativa interessante à falência e à recuperação judicial tradicional. A R é um caminho que aposta na negociação direta, mais flexível, entre a empresa e grupos específicos de credores fora do ambiente inicial do tribunal. Com foco na negociação. Isso. Sua ferramenta mais poderosa é a homologação judicial, que, se obtida com o apoio de 60% dos créditos envolvidos naquele plano, consegue impor o acordo a todos daquele grupo, inclusive aos que discordaram. É, portanto, uma via potencialmente mais ágil e discreta para reorganizar parte das dívidas. Esse parte é importante, né? Crucial. Mas é fundamental entender as limitações dela, principalmente os créditos que ficam de fora. E se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, ao objetivo maior da lei? A recuperação extrajudicial está totalmente alinhada com o grande objetivo da Lei 11.101. Criar mecanismos para que empresas viáveis consigam superar suas crises financeiras. O espírito da lei é o de preservação da atividade econômica, dos empregos gerados, da função social que a empresa cumpre na comunidade. Manter a empresa funcionando, se possível. Exato. A RE é mais uma ferramenta nesse conjunto, sabe? Uma tentativa de encontrar soluções negociadas antes de partir para medidas mais drásticas, como a liquidação total do negócio, a falência. Compreendo. É mais uma chance para a empresa se reerguer através do diálogo, da negociação, antes de processos mais complexos ou do fim definitivo da linha. Exatamente. Mas olha, pra gente fechar, fica aqui uma reflexão, uma provocação talvez. Manda. Dado que a recuperação extrajudicial deixa de fora credores tão relevantes e frequentemente com créditos tão volumosos, como o fisco e os trabalhadores, será que ela tem força pra, sozinha, resolver uma crise financeira realmente profunda e sistêmica de uma empresa? Boa pergunta. Ou será que essa exclusão fundamental acaba na prática empurrando muitos casos que até tentam RE a eventualmente terem que buscar a recuperação judicial para conseguir um acordo mais completo que envolva todo mundo e permita um alívio financeiro mais efetivo? Fica a pergunta sobre os limites e o verdadeiro alcance dessa ferramenta no desafio complexo que é salvar empresas em dificuldade no Brasil.